Alô, alô, turma do JJ Podcast. Esse é o episódio número 97! 97 vezes sentado aqui nessa cadeira, ouvindo, aprendendo, compartilhando informações e procurando sempre, em primeiro lugar, colaborar com todos vocês, nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem também no YouTube. Então, obrigado, muito, muito, muito obrigado pela audiência de vocês todo esse tempo, o ano de 2023 que vai vir, né? O ano de 2022, o ano de 2021 e também lá no comecinho, lá no 2020. Cara, quase 4 anos fazendo podcast. E lá no comecinho eu estava. Olha com quem que eu tô aqui agora. Estou aqui com a musa do meu verão. Oiê! Lala Cieslak. Oiê! Tô muito feliz de estar aqui. Eu sempre fico, né? Você tem que vir mais, amor. Eu sei que eu tenho que vir mais. É que é difícil um pouquinho a Por que logística. é difícil, né? A logística. Parece que tem alguma coisa aí no seu Parece ventre. que tem alguma coisa aqui nesse barrigão. Nossa, eu comi Tá aqui. uma Estamos melancia. aqui. Qual o nome dessa melancia? Essa melancia chama Pedro. Olha que melancia linda. Pedroca. Pedroca está em qualquer momento de chegar. É a primeira vez que você vem grávida gravar um podcast comigo? Não, ano passado, no podcast Dia dos Namorados de 2021, eu já estava grávida do Joca. Então, Joca e o Pedroca participando na barriga do podcast. Exato, E o dentro da Little? barriga. E o E o Little? Little Johnny, em 2020, quando a gente começou a fazer podcast, ele já tinha 1 ano, praticamente. Então ele ficava ali, né? A gente ficava escutando ele, lembra? No escritório. Muito bom. Cara, a gente decidiu aqui fazer um bate-papo. A gente tá aí no clima natalino. Olha lá, Feliz Natal em primeiro Sim, lugar, estamos né, o galera? quê? No finalzinho, né, gente? Já comprou os presentes. Lembrando que a gente Você não sabe precisa que dar presente, né? A gente precisa dar sucesso pra nossa família. A gente precisa dar presença, sucesso, tá ali, Tempo dia a de dia, tempo tempo de de qualidade. qualidade. Exatamente. Amor. Amor, muito amor, brincadeiras, que isso é o que mais fica. Dá risada. Dá risada. Ih, o cara gritou ali. Eu escuto vozes aqui. Vozes. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, provavelmente alguma coisa vai acontecer no seu dia de hoje. Estranha. Nasceu uma espinha. Sabe o que é? Então, porque não tá inscrito no canal. Pois é, isso aqui mandou na costela. O que Entendi. é, então? Inscreve no canal, comenta aqui no nosso vídeo, Tô com compartilha. uma dor de cabeça. É porque você não tá inscrito no canal. Cara, se você se inscrever nesse canal, a sua vida melhora. Pode falar assim, Joel, desde que eu me inscrevi nesse canal, minha vida mudou. Eu percebo melhorias significativas na minha saúde, no meu dinheiro. Assim que É isso funciona. aí, então tá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação no sininho e também comente, compartilhe, porque é importante a gente saber se a galera tá curtindo, né, amor? Exatamente. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai. Tu escuta meus podcasts? Eu escuto normalmente quando eu tô indo pra São Paulo, que tem trânsito e tal, então eu baixo ali o vídeo, fico assistindo, acompanho. Fala uns 2 a 3 que você curtiu pra caramba esse ano. Ó, esse ano eu curti muito o que você fez com o Murilo Gun. Foi muito legal, né? Foi muito legal. O que você falou com o Bush foi do Clube da Leitura, que foi sobre o livro. Mas acho que eu já fiz 2 livros com o Bush. O último, que foi Do sobre... Ray Dalio. Do Rei Dalio. Que foi sobre só pra as você- métricas, né? Galera, só pra vocês terem uma ideia, sabe onde que a Lari... Eu lembro onde você ouviu esse podcast. Diga. Você tava com o pé quebrado no hospital. Aham. Ouvi no podcast. A Larissa quebrou o pé esse ano, galera. Quebrei o pé. Quebrei o 5º metatarso. É. Nunca tinha quebrado nada, entendeu? E fala um outro que você gostou. E um outro que eu gostei bastante foi o com a Isabela Camargo. Foi bom, né, meu? Foi bom. Mas, nossa, tem vários. Do Rufino é muito bom. Acho que foi do ano passado. Ano passado, no final? Foi. Tem vários podcasts que realmente, se você para ali, se você tá focado pra escutar, você aprende, né? Então, isso é muito legal. Muito bem, turma, é o seguinte, eu e a Lalas hoje a gente ficou pensando assim, ó, vamos fazer um conteúdo pra galera que seja muito relevante, que as pessoas gostem, né? Que impacte, que inspire, que gere conexão. Que mostra a realidade. Que mostre a realidade. A gente ficou pensando, meu, o que pode ser? O que pode ser? O que Sim. pode ser? O que pode ser? Aí a gente chegou num conteúdo que vai ser o seguinte, a gente vai falar sobre os 5 grandes acontecimentos da nossa vida Sim, em 2022 e que impactou todas as áreas da nossa vida. perfeito. Saúde, família, trabalho, é isso? Emoções, relacionamento, Perfeito. maternidade, paternidade. Perfeito. Então é o seguinte, performance! Antes da gente começar é o seguinte, em janeiro começaremos a nossa próxima turma do Performance, a certificação mais completa, mais profunda em alta performance que tem no país. O que é alta performance? Pessoal, alta performance é uma soft skills, é uma habilidade que quando você aprende, você consegue depositar
né? Você consegue desempenhar em várias áreas da sua vida, profissional, pessoal, emocional. Então, eu, Caio Carneiro e Flávio Augusto, a gente se uniu e a gente passa por 7 itens que a gente chama de funil da alta performance, Lalas. Eu sou certificada da alta performance. Eu tenho o certificado lá porque eu fiz todo o treinamento da turma 1. Você curtiu? Não, e você participou também. Teve uma hora que você aparece na aula e tal. Eu tenho até o certificado, porque é uma certificação, então existe um certificado reconhecido. Então é só fazer lá, não perde essa oportunidade. É muito massa. A gente vai começar no que vem a próxima turma, a primeira turma de 2023, que vai começar no dia 23. É verdade. Olha 23 de janeiro. Não perca essa oportunidade. Cara, e 2023 vai ser um ano maravilhoso. Sim. Ano ímpar sempre bom. Eu ia falar isso, ano né? ímpar é ano diferente. Acredita nisso. E vai e faz então acontecer. É o seguinte, pessoal, QR Code na tela, se você tiver aí com o celular disponível, bate o QR Code na tela ou link na descrição desse YouTube e lá vai ter uma página toda explicadinha no detalhinho pra galera. O que é o performance? Como que funciona? As aulas são ao vivo, quantas semanas são, a gente passa por quais itens, pra quem é. Qual o tempo de qual duração, duração, acesso. O acesso, quanto que custa? Se eu me inscrever agora, eu ganho quanto de desconto? R$1.000 de desconto agora. Só que não é uma inscrição agora, pessoal. É só uma lista de espera. Ok? É uma lista de espera. Então, entra lá agora, coloca teu nome, entra na lista de espera, que a gente tem um time que vai explicar tudo para você e esteja preparado para 2023, que vai ser um ano maravilhoso. Exatamente. Tá otimista? Tô otimista. Afinal de contas, né? Afinal de contas, vem o terceiro por aí, né? Se não for otimista... Se não for otimista, não dá nem tempo de ficar pessimista. tem que, entendeu? Agilizar as coisas aqui, né? Tem que ser tempo. um polvinho aqui, ó, pra conseguir segurar os pratinhos. Lalas, como é que foi o ano aí pra você em uma palavra? Foi desafiador. Cara, traz uma aguinha pra mim aqui, Malu. Desafiador. Desafiador? Foi. Por quê? Primeiro porque na parte pessoal, Joaquim tinha 2 meses, né, em dezembro ali para janeiro. Então eu tinha um recém-nascido em casa, adaptando com um bebê, um filho que tinha menos de 2 anos e meio. Então assim, 2 anos e meio, um recém-nascido. E aí em abril a gente descobriu que estava grávidos novamente. Então foi uma realidade de 2 para 3 muito rápido. Sim. E então, me entender como mulher, empresária, profissional, esposa, mãe de 3, entender tudo isso assim e me equilibrar. Então, acho que foi desafiador por causa disso. Tá. E pra você? Pra mim, como foi 2022? Foi difícil, foi desafiador, foi desafiador também. Eu tô aqui, foi um desafio. Em várias áreas. É sobre esses desafios que a gente vai falar, né, agora, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu acho que reflete muito isso, que a vida é de quem arrisca, né? Então, todos os momentos da minha vida todos os momentos na vida, né, que eu tive uma reviravolta, que eu tive uma conquista muito grande, que eu tive um obstáculo que eu consegui ultrapassar, que eu tive ali uma meta e que eu fui atrás daquela meta e cumpri com o que eu tinha combinado comigo mesmo, eu arrisquei. Então, esse ano não foi diferente, assim, é muito a vida de quem arrisca, sabe? Por vários itens, vários momentos que a gente vai até passar por aí. Bom, a gente selecionou aqui, pessoal, 5 grandes momentos desafiadores que nós passamos. Que é a jornada, né? Faz quem a gente é hoje. E que fizeram o nosso 2022. Esse ano a gente tomou várias decisões de altíssimo impacto, né? Que fizeram a nossa jornada, que fazem a nossa vida. E uma delas que foi muito difícil, a gente coloca em primeiro aqui, foi a nossa saída do Grupo Primo. Sim. Depois de 2 anos sócios, total envolvimento. Total. Muito aprendizado lá junto Totalmente com o Thiago. all-in, né? Que é o Skin the Game, que a gente sempre foi, né? Desde lá de 2020. Thiago Negro, Bruno Perini, toda aquela galera, todo aquele negócio maravilhoso, um baita de um aprendizado, uma baita de uma transformação, um crescimento acelerado. A gente só veio morar em Alphaville por causa do Grupo Primo. Sim. A gente só tomou essa decisão por causa do Thiago Negro, que é um irmão. Sim. O cara mudou nossa vida, mudou a minha vida. Eu sempre falo, eu amo o cara, eu amo o Bruno Malu, todo mundo, os nossos sócios, a turma que trabalhava lá. Só que chegou um determinado momento que, como você mesmo diz, né, o grupo era um naviozão indo para uma direção e a gente também um barco
Mas quando a gente estava junto, a gente era um navio. Sim. Mas a gente era um barco querendo ir só um pouquinho mais para o outro lado. E aí a gente, por conta de um sonho, Sim. de um desejo ardente, e depois de muita conversa, né, Wallace? Muita conversa. A gente teve a decisão, né, que você falou aí em junho, mas foi uma conversa ali de meses, né? Então a gente Sim. conversando, a gente abrindo, a gente sendo leal com o que a gente acreditava, a gente tentando, né? E tudo isso foi em prol da jornada, dessa jornada de muita união mesmo. E a gente continua sendo muito unido, né? Sim. Ontem foi a festa da firma dos Ontem caras. foi a festa da firma do grupo, fomos chamados para a festa da firma. Então, foi uma decisão mesmo por sonho. A gente saiu... O que você mais aprendeu no Grupo Primo? Eu aprendi... Tipo assim, fala umas duas coisas que você... Caótico. Tipo, performar no caótico. Explica aí. Então, é o caos com a ordem, né? É o caótico que é o caos com a ordem. Então, assim, a gente nunca vai estar pronto para... A gente não precisa estar pronto para tomar as decisões. Então, assim, a gente toma a decisão e vai no meio do caminho resolvendo. Então, bem de startup mesmo, né? Acho que é um ponto de startup aí. E eu, como um pouco mais razão, assim, tive um pouco de dificuldade. Tanto é que no início eu sempre falava, né? Assim, a minha dificuldade é as coisas mudarem muito rápido. E por mais que eu seja adaptável, que eu conseguisse adaptar todo o sistema para entregar aquilo lá para vocês, no caso, para o Joel, Thiago e Bruno. Sim. Então, acho que performar no caótico foi uma coisa que eu tive que aprender e que hoje me faz ser uma pessoa melhor, assim, sabe? Uhum. E a segunda coisa que eu até falo bastante, assim, é que falar que eu não sei, sabe? Eu posso falar que eu não sei, eu posso levantar a mão e falar, eu não sei, alguém me ajuda, sabe? Então, Você aprendeu a falar não sei lá no... Ou reforçou isso mais, Reforçou bastante lá. Mas assim, pra galera conseguir materializar um pouco mais, assim, por quê? De que forma? O que aconteceu? Porque quando a gente, né, lá em 2020, quando a gente falou, tá, vamos nos unir, vamos ser sócios, a gente vai fazer aqui o Grupo Primo, que é tudo isso que a gente acredita, a gente vai ir na educação, a gente vai bater muito forte na educação financeira, muito forte na parte de performance. A gente teve que desenvolver muitas qualidades ali. Então, a gente fez M&As no meio do caminho. Então, eu tive que aprender sobre M&As, sabe? Tipo assim, pra tocar. Não sabia nem o que significava. A gente fez rodada de investimento, vamos dizer assim. A gente se preparou para uma rodada de investimento. Então, teve toda uma qualificação do time, da empresa, para essa rodada de investimento. Então, acho que aprender ao mesmo tempo que a gente estava vivendo, assim, sabe? Então, foram anos muito intensos, né? Foram 2 anos aí, agora, né, completando 2 anos super intensos, que parece que foram 5. Você não acha? Acho que cada dia ali era uma semana, né? Nossa, você via e fala, olha para trás, assim, a retrospectiva. Eu mal lembro da gente em Santos, assim. Sim, exato. E aí tava no meio da pandemia, aquela questão de volta, não volta, para de novo, não pode vir ninguém para o escritório, fazendo teste de Covid o tempo inteiro para estar ali, para gravar, para subir os projetos, para entregar melhor para o público. Então, foi uma construção, assim, maravilhosa e com pessoas incríveis do nosso lado. Mas, por exemplo, para uma galera que talvez esteja pensando aí, poxa, mas por quê? Pô, você fala tão bem do grupo, fala tão bem dos caras, fala também do aprendizado. Por quê? Porque mesmo assim, com nome, com know-how, com dinheiro, com ações, com crescimento, com reconhecimento, com amizade, por quê? Porque imagina assim, né? A gente está gravando um podcast agora no final do ano, tem gente que deve estar passando por uma situação parecida. Ou será que eu vou? Será que eu não vou? Por quê para você? Qual foi o fundamento, Lalas? Qual foi o principal elemento de você falar, mesmo assim, a gente quer seguir um outro caminho? A gente quer seguir um outro caminho para ir atrás dos nossos sonhos. E qual é esse sonho? Quais são esses sonhos? O sonho de... Porque a gente brinca bastante assim, né? Que o Joel que tá aqui na frente é o Joel J, mas o Joel que é o meu marido que conversa comigo da minha casa é o Joel Moraes, né? Então, assim, para que a gente conseguisse, e para que a gente vai conseguir, que a gente sabe disso, porque o trabalho devolve, atingir os sonhos do Joel J, vamos dizer assim. Então, de ser a personalidade mais conhecida como alta performance, para que ele trabalhasse e se desenvolvesse nessa área.
Então, o Joel J, acho que acima de qualquer coisa, assim, é o sonho dele, assim, sabe? Então, a gente trabalha em prol disso, a gente se entrega em prol disso, a gente tem as nossas conversas, as nossas metas, os nossos propósitos em torno disso. E é uma atitude corajosa, né? Total. Assim, sem coragem e sem estar junto, né? A gente estava muito junto nisso, a gente está muito junto nisso. Então, acho que foi muito alinhado, né? Assim, quando a gente conversou sobre esse assunto, porque é difícil, né? A gente estava lá, todo mundo empenhado, todo mundo envolvido no grupo. E aí, eu lembro do primeiro dia que a gente conversou sobre isso, né? Assim, será que a gente, né, continua aqui ou será que a gente segue um outro caminho? E aí foi muito nós dois sabendo que era o melhor a se fazer era seguir um outro caminho. Essa foi uma baita decisão. Foi difícil Foi uma essa? baita decisão. Foi difícil. Essa foi difícil. E pra galera aí que tá torcendo e que torce por nós, obrigado. Pra que torce pro grupo, obrigado também. A gente é muito brother dos caras. Thiago, Bruno, galera toda, obrigado. E, pô, a gente tá sempre junto, sempre mantendo papo e Sim. Que aprendizado, né? Muito. Nossa, eu digo, foram 2 anos ali, 1 ano e meio em 5, assim. Muito aprendizado. E lembrando, né, na minha cabeça, durante algum tempo, quase todo o tempo, eu achei que a gente ia ser forever. Com certeza, né? Eu também. E as coisas mudam, né, Laura? As coisas mudam. Agora, e pra galera que, por exemplo, tá passando por uma transformação, de repente, dentro da cabeça e que quer transformar isso na vida prática e quer ter essa coragem que a gente teve, que tipo de dica você acha que você pode dar e que a gente faz? Que a gente sempre faz. Que a gente faz? E que mesmo com medo, sempre deu certo. Bom, você tem uma frase que você fala que eu gosto muito, que é assim, dizem no mercado, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não vai com medo mesmo. Quando você tá com medo, né, sua inteligência desce e você fica mais burro. Então, não vai com medo mesmo. Então, assimila, bota no papel, faz um planejamento, vê se é isso mesmo, sabe? Tipo, se prepara para aquilo. Então, acho que a gente se preparou para isso, né? Sim. Então, nós viemos de uma transição de carreira, né? Eu, engenheira, você, um professor, a gente veio de uma transição de carreira. Então, assim, não foi a primeira vez que a gente passou por isso. Mas os fundamentos são iguais. Então, a gente sentava com muita conversa, muito alinhamento, muito entendimento do que vai vir, mesmo sabendo que o que vem, às vezes, não é o que a gente planeja. Sabe o que eu acho que a galera deve ficar perguntando? Como é que a gente conversa? Mas tu... Não, como é que a gente conversa? Explica. Eu vou explicar. No banho e tomando banho. Às vezes as pessoas devem achar que a gente senta, conversa. Não, a gente também Vamos lá, senta. reunião, né? Não, mas a gente também faz. Reunião, deixa eu ver, mesa, bora lá. Sim, a gente isso também aqui faz. que a gente tá fazendo, isso aqui, é só por causa do podcast. Porque, como é que seria se fosse uma reunião, uma conversa em casa agora? Se a gente estivesse em casa agora, como é que a gente estaria? A gente poderia estar no sofá conversando, Os moleques passando? os meninos passando, ou a gente poderia estar no escritório mesmo, sentadinho, conversando, e eu com o pé em você, em cima de você, assim, você fazer uma massagem no meu pé, a gente conversando, ou tomando banho, que é o momento que a gente conversa bastante. E é legal que quando a gente... quando A gente toma banho, aí a gente usa o box de lousa, assim, aí a gente fica escrevendo, aí risca, aí apaga, e é assim. E faz cálculo, não? Porque E faz cálculo, a gente faz assim, a gente desenha lá no box. Você também faz isso? Faz no box e tal, né? Vamos fazer assim, tal, aí o box, tal, isso aqui. É verdade. E dá-lhe água caindo. E dá-lhe água Aí vem e caindo. mexe, pô, estamos gastando Não, água, vem e mexe, a fecha. gente fecha a água, exato. Aí ela continua fala, conversando. Aí tal, e fica aquele negócio. Sim. Esses são os nossos papos. Esses são os nossos papos. Aí quando eu tô indo pra São Paulo dirigindo e você tá do meu lado... Me liga. Quando a gente tá no aí eu mesmo carro. Não, eu tô dirigindo. Aí eu não posso pegar no telefone, tô Sim. dirigindo. Aí você tá no telefone, já fico pistola. Fica. Falo, pô, mas você tá fazendo o quê? Aí, Pô, tô trabalhando. Não, vem conversar comigo. e aí a gente conversa bastante no carro também. E quando a gente tá em carros diferentes, por um motivo de eu ter que buscar o João na escola, ou o Joel buscar o João na escola, eu tenho um outro compromisso, ele tem alguma gravação, a gente sempre faz chamada de vídeo. Então a gente também fica conversando em chamada de vídeo. Que essa semana Que, inclusive... caiu o celular, ficou embaixo do... Meu celular caiu, foi embaixo embaixo do banco, e eu com essa barriga desse tamanho que o volante já tá batendo na barriga, eu não conseguia pegar, eu só ficava falando. E eu nem te contei. Que eu tava falando, você parou de responder, você já tinha desligado, e eu continuei falando.
E eu lá, o celular lá, eu acho que é Joel, você tá aí? Leandro, nossa, Joel compreensível me ouvindo. Não tá nem me interrompendo. Que maridão. Que maridão. Pois é, mas eu te interrompi. Que dica que você... Prática. Dica prática, eu acho que sentar, colocar num papel mesmo, deixar claro o que você vai ter ali de pontos positivos e pontos negativos. E encarar a realidade, como, tipo assim, vai ser difícil aqui, esse aqui é um ponto de atenção, sabe? Colocar claro o que você vai passar com aquilo, sabe? Porque não é toda mudança, traz um monte de dificuldade, traz um monte de desafio, e você tem que estar pronto para aquilo. Sim. Então, acho que é esse o ponto mesmo, assim, sabe? Não quero mudar, vou mudar, sabe? Tipo, tô puto, vou mudar. Tô estressadinho, vou mudar, sabe? Não é assim. Tem que ter um planejamento ali e um olhar pro que vai vir, para você estar pronto para aquilo ali. Porque uma vez que você já imagina aquilo ali, vai ser muito mais fácil de você ultrapassar. Muito ter bem. pessoas próximas de você que saibam do seu objetivo, que saibam do que você quer. Então, acho que isso é importante. Então, para quem aqui, de maneira prática, está precisando respirar fundo para tomar uma bela de uma decisão, anota, conversa, veja pontos fortes, pontos fracos, pontos positivos, pontos negativos, pega a opinião de pessoas importantes, pega a opinião de pessoas que você confia, respira fundo. O que a gente teve lá nesse bate-papo foi uma conversa difícil. Sim. Importante ter conversas difíceis. E conversas difíceis são conversas difíceis. Sim. Elas mesmas, né? A palavra já diz, elas mesmas são difíceis. Sim. Só que elas são importantes. Sim. Mudar a rota, né? É necessário. Às vezes, fazer economias que não estavam no plano são necessários. Falar, esse ano a gente não vai viajar porque eu estou mudando e não tenho dinheiro para isso. É necessário. Então, deixar claro isso. Deixar tudo claro isso. E essa visão bem clara do que se quer é o que mantém a consistência, né? Sim, consistência, exatamente. Pois é. Primeira grande mudança, decisão de alto impacto foi o Grupo Primo, a saída do Grupo Primo. Mas teve uma outra que a gente colocou em segundo, que foi antes da saída do Grupo Primo. Foi antes da saída do Grupo Primo, no momento que a gente descobriu que estava grávidos, né? Tipo assim, que eu estava grávida do terceiro, do Pedro. Que foi o Ironman. Ironman. O Ironman, a prova que eu treinei 2 anos. Sim. Passou pandemia. Eu fiquei 2020, 2021, 2022 treinando. Sim. Foram 3 anos treinando, visualizando, vendo. Eu fiz uma prova de Ironman, que chama Ironman 70.3, e um mês depois eu tinha que fazer a prova do Ironman completo e eu não fiz. Eu posterguei a prova. O Ironman bagunçou minha vida. A nossa. Cara, que decisão difícil. Sim. E a decisão, né, de ter... Essa decisão também foi uma decisão de alto impacto. Foi. Porque, até hoje ela ainda não regularizou minha vida. Não, esses dias eu falei pro Joel tem 2 bikes. Eu falei pro Joel, tá na hora de vender a bike. Você viu como é que você ficou? Não, eu tenho que fazer o Ironman, eu vou fazer. Eu falei, eu sei que você vai. Eu sei que você vai fazer. Eu tenho um Ironman full pra fazer. Exatamente. Eu vou fazer. Eu só cogitei a ideia, mas tá muito forte em você ainda. Acho que você testou só, né? Foi. Tá muito forte. E me fala, como é que foi essa decisão pra você? A decisão de postergar foi difícil. Só para a turma ter uma ideia, eu fiz a prova e quando eu fiz a prova, eu estava preparado para a prova. Sim. Eu não ia fazer o meio Ironman, eu ia direto para o Ironman total, para o full. E eu pedi pro Vinhal, deixa eu fazer o meio Ironman dele. Acho que é importante, é prudente. Sim. Você sentir, você fazer e tal. Daí o Caio, acho que o Caio já estava inscrito, ele me inscreveu. E eu estava preparado para a prova, né? Eu estava preparado para fazer o meio, fisicamente preparado. E acho que uma coisa que ninguém sabe, assim, é que eu, como esposa, né? Esposa de um Ironman, também estava preparado para isso. Porque nesse meio tempo, o Joaquim tinha ali seus 5 meses. E ele estava numa fase que quem é mãe, né, vai entender. Ele estava acordando 8 vezes por noite. E eu acordava, e assim, nem um dia o Joel, nesse momento ali no final do treinamento dele, como é muito exaustivo, o Joel não dormia no quarto. O Joel estava dormindo no outro quarto para que o Joaquim não acordasse ele.
E que eu tivesse a rotina de amamentação, todo esse momento ali, trocar fralda, ligar a luz e tal, e que o Joel tivesse um descanso merecido pro Ironman. E aí, então, só fazendo esse parênteses aí para você continuar contando, assim, que não é só, né, um Ironman não se trata só... Familiar. O Ironman não se trata só do Ironman, né? Se trata todo de uma família, então... No meio tempo, o João ainda acorda às vezes à noite, então eu ficava com o João, tentava ficar com o João para não acordar você, e o Joaquim acordando 8 vezes por noite. Então esse era o momento da nossa vida, e o Joel treinando muito para Ironman. E uma empresa. Porque tipo, eu ficava de noite acordada, meio dormindo quando dava, e durante o dia eu tinha que trabalhar. Então era uma preparação extenuante, que eu nunca tinha vivido na minha vida, um horário diferente, uma carga horária abissal, uma empresa, a gente já estava no processo de reflexão sobre a nossa saída do grupo. Sim. A gente tinha um filho pequeno, um outro filho bebezinho. A gente descobre que a gente tá grávido do Pedro. Aí foi nesse daí, né? Aí você fez o meio Ironman, né? Que você estava contando, depois acho que você pode contar mais detalhes. Entre o meio Ironman e o Ironman Full, foi quando a gente descobriu que estávamos grávidos. E aí, assim, acho que foi o ponto-chave pra mim, foi quando o dia que eu descobri que estava grávida, eu falei, Joel, você pode dormir com o Joca hoje? Porque eu preciso descansar, porque minha cabeça tava, tipo assim, muito em transe, assim. Tipo, nossa, como eu tenho um filho de 5 meses, como eu engravidei, como eu deixei isso acontecer, como não vou amamentar 1 ano e meio igual eu amamentei o outro... Como que vai ser a rotina? Meu Deus do céu, outro bebê vai vir muito próximo um do outro. Então, todas essas dúvidas estavam na minha cabeça e eu pedi pro Joel dormir com o Joaquim. E quando ele acordou, ele foi diretamente me perguntar, você tá passando isso todas as noites? E aí eu comecei a chorar, você lembra? Aí eu falei, tô. Nossa, até me emocionou. Aí você falou, por que você tá fazendo isso? Eu falei, porque você tem o Ironman. E aí, nesse momento, você falou, então eu não vou fazer o Ironman. E, tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei leve, eu ficava, mas é seu sonho. Aí se a gente pode postergar, não tem problema. Então, em toda a história, foi mais ou menos isso, assim. E aí foi quando você falou, não dá pra você estar grávida e não dormir, né? Tipo, acordar 8 vezes na noite. E aí foi quando a gente... E eu treinando pro Ironman. E você treinando pro Ironman, porque era uma coisa que você podia postergar. E aí foi quando a gente meio que teve que olhar pra nossa rotina, pra colocar a saúde e família antes de qualquer coisa, assim. Então, acho que pode continuar agora. Foi isso aí. A gente nunca veio aqui em família falar, né? Que o dia derradeiro foi o dia que eu acordo. O Joaquim acho que acordou umas 9, 10 vezes naquela noite. E eu falei, é isso que você tá passando? E você, sim. Você nunca me disse, não, porque você tá treinando para o Ironman. Eu falei, então eu não vou. E, 2 anos treinando para uma prova. 2 anos, todos os dias acordando 5 da manhã. 2 anos... visualizando aquilo e eu posterguei. Porque eu não ia me divertir. Eu não ia ter vocês. E foi difícil, porque eu duvidei até da minha identidade. Eu falei, mas peraí, poxa, caramba, eu falo para as pessoas, mas eu não ia estar feliz. Sim. Eu não ia estar completo. Você precisava de mim, meus filhos precisavam de mim. E lá eu fiquei 1 semana, lembra que eu fiquei... O Caio me ligava... Tô treinando. Eu não atendia o telefone do Caio. Eu fiquei 1 semana. O Caio também foi muito amigo. O Vinhal também foi muito amigo. Eu não atendia o telefone deles. Eles me ligavam, eles me ligavam, eles me ligavam, eles me ligavam. Eu não atendia. Eu falava, não deu pra falar, não deu pra falar. Mas no final era, meu Deus, tá chegando, eu tô inscrito. Aí eu fiz um podcast com a Dani Cicarelli. Cicarelli começou a conversar comigo, eu olhava pra ela e falei, Dani, acho que dá tempo. Acho que dá tempo. Ela, você acha que dá? Acho que dá. E eu falei, dá tempo, vou voltar. Mas eu não tava legal. Eu olhava pra nossa rotina, eu olhava pra você, olhar para os meninos. Eu precisava de muito volume de treino naquele final. E o Joaquim não dormia. Você precisava descansar. A gente tinha um filho pequeno. Eu não ia conseguir acordar e estar recuperado. Eu tinha uma empresa gigante para cuidar. E aí eu falei, vou postergar. Eu não falei, eu não vou mais fazer. Eu falei, vou postergar. E ali começa um novo momento na minha vida que foi uma bagunça. Bagunçou demais a minha rotina. E eu sou um cara de rotina. Bagunçou demais a minha rotina. E você, Lalas, foi muito importante porque você me acalmou nisso. Você falou, amor, tá tudo bem.
Você faz outro ano. Eu falo, puxa vida, cara, outro ano. Então eu vou ficar um tempo sem fazer nada. Fica. Você nunca falou, treina, você disse isso pra internet, você disse isso pra mim. Você nunca falou isso. Você sempre falou, tá tudo bem, amor. Tá tudo bem. Sempre tá tudo bem, tá tudo, relaxa, calma, relaxa, volta. Mas você nunca falou, também, porque você inventou essa moda de fazer Iron Man. Nunca me falou isso. Nunca falou que foi uma moda, nunca falou que aquilo te atrapalhou. Falou, cara, seu sonho, sua vontade. Eu falei, não, mas se eu atravessar aquela faixa e não tiver vocês, pra quê? Né? Sim. E o Iron Man, ele foi, assim, uma coisa muito, muito desafiadora na minha vida. E eu acho que pra quem não sabe, assim, né, tipo, você era velocista, né? Então, assim, uma coisa é um velocista, que sua prova era ali 22 segundos, você se desafiar pra fazer um Iron Man, que são 13 horas, 12 horas. Eu ia fazer umas 12 ou 13 horas. Então, assim, é contra, né? A gente, inclusive, fez teste de DNA. A gente fez um teste de DNA já. Idia, né? É uma empresa que a gente, inclusive, investe. Tem lá todo o seu biotipo, todo o seu DNA. E você é um velocista. Você não tem fibras de resistência para ser um fundista. E você, não sei de onde, né? Teve essa vontade de fazer o Iron Man. Então, assim, você está indo contra o seu DNA. Então, você tem que treinar muito mais. Diferente de, por exemplo, eu tenho lá no meu DNA, eu tenho que eu sou resistente. Eu nadava provas de distância. Eu nadava 400 medley, 800, 1500, já fiz travessia. Então, para mim, as minhas fibras musculares são muito mais adaptáveis do que as suas. Então, além de tudo isso, a gente ainda sabe que tem esse ponto, sabe? Que não dá para esquecer. Não dá. Não dá para falar, não é isso, né? No treino eu vi que não dá. Na Treinou prova bastante, também. né? Na prova também. Na prova também. Bom, aprendizados do Iron Man é uma coisa que eu aprendi. Foguete não dá ré. Eu dei ré. E você me conhece. Porque você pensou. Raramente eu dou ré. É muito raro fazer o que eu fiz. Mas eu parei, eu respirei e eu pensei, por que eu tô fazendo o Iron Man? Porque é uma realização pessoal, porque eu quero ver minha família, porque eu quero me divertir, porque eu quero curtir, porque eu quero me desafiar, e nada disso estava acontecendo. Não estava sendo divertido, não estava curtindo, minha família não ia estar. Eu falei, então por que eu estou fazendo isso? Então eu desisti para conseguir isso que eu quero. O Iron Man vai estar lá. Então eu não estava conseguindo aquilo. Eu falei, não tá legal, minha esposa precisa de mim, meus filhos também, eu preciso de descanso, de horas de sono. Eu não posso fazer um sono que eu acorde 8 horas e me preparar. Não faz sentido, mas também não posso ficar lá assim. E aí eu falei, não. Sim. Então se as pessoas estiverem passando por uma situação que não faz sentido mais, não tem mais felicidade, não tem mais prazer, não tem mais perspectiva, eu não consigo falar com alguém que eu goste. Eu me perdi no meio do caminho, eu sugiro que ela pare e repense. Eu não desisti. Sim. Eu posterguei. Para adaptar tudo que tem em volta para que as coisas fluem melhor. E não foi fácil, galera. Olha, o Iron Man foi mais difícil. Contra a sua identidade, eu acho. O Iron Man foi a coisa mais difícil desse ano para mim. Foi muito, muito, muito mais difícil do que sair do Grupo Primo. O Grupo Primo fala assim, isso aí, tal. Aí o Iron Man fala, meu Deus do céu, cara, eu nunca fiz isso. Meu Deus. Mas eu sempre fui assim, mas mudou, velho. Você tem 3 filhos, você não tinha. Você tem 41 anos, antes você tinha 20. Mudou, as coisas mudam. E eu acho que completando um pouquinho aí sobre o Iron Man, né? Tipo, estando aqui do seu lado, passando junto com você, de mão dada, a gente viu uma... No meio do caminho eu caí, lembra? No meio do caminho você caiu. Quebrei a clavícula. Quebrou a clavícula lá em 2021. 2020. E eu vi uma realidade que, poxa, é meio cruel, assim, né? Que foi quando você falou na internet que você não ia fazer e as pessoas algumas pessoas, no caso, começaram a te atacar de como era possível você não fazer, você não cumprir sua palavra. E isso é tão louco, assim, é uma realidade tão maluca que, poxa, você que se desafiar e fazer o Iron Man, você não prejudicou ninguém, Joel, em não fazer. Ninguém. Tipo assim, você não tinha uma responsabilidade com ninguém.
Você não tinha Você não tava salvando a vida de ninguém. Você não tava envolvendo ninguém nessa. Era só você com seu sonho. E as pessoas falaram tantas coisas e foi tão louco, assim. Tipo, você vê que a internet, ela não tem, né? Ela não tem cara. Então, as pessoas falam o que elas querem falar. E eu duvido que as pessoas que falaram alguma coisa teriam coragem de falar na sua frente isso, sabe? Mas na internet elas vão lá e são os famosos haters, né? Então ainda teve tudo isso, né? A gente tava ultrapassando um momento super desafiador e ainda teve essas, assim, né? E aí você lembra que você falava assim, eu vou responder. Não vou responder. Aí falava, meu, Joel, não responde. Tipo assim, tá tudo bem, assim. Então ainda teve isso, né? Neste momento, assim. É verdade. É verdade. Mas eu vou fazer o Iron Man. Vai fazer? A gente vai fazer. Eu estarei lá com você. Achei que você ia fazer. Não, eu estarei lá na torcida, entendeu? Vai que... Vou fazer a largada, daí mas depois... não duvido. Não, também não precisa descartar essa opção. Mas estarei lá na largada com os meninos, depois a gente vai passear, depois a gente vai brincar, depois a gente volta, depois a gente grita, depois a gente filma. Faz uma sonequinha, almoça tranquilamente, entendeu? Porque são 13 horas, né? 13 horas. De onde você tirou isso, João Moraes? Pois é. Eu podia fazer um short triatlon. Podia falar, nossa, Lalas, eu quero fazer um short, entendeu? 1 horinha aqui e tá tudo certo. Aí, 13 horas. Segunda decisão muito difícil foi essa. Terceira decisão, na verdade não foi uma decisão, nesse caso foi um acontecimento. Foi um momento, né? Terceiro acontecimento, filho. Terceiro filho. Eu acho que... Sem ser programado. Sim. Conta como é que a gente descobriu. Bom, terceiro filho, Pedro, estávamos na cozinha, estava comendo, eu não lembro se a gente estava comendo japonês ou se a gente estava comendo ovo. Ovo. Era ovo? Ovo. Estava comendo eu tava ovo. Ovo. Estava comendo um ovo. E aí, do nada, gente, do nada. O João olhou pra mim e falou, Lala, você tá grávida. E aí eu tava comendo assim, aí eu só levantei a mão e fiz assim, ó, beleza. Nesse momento, pra vocês terem ideia, eu estava, né, amamentando exclusivamente o Joaquim. Joaquim com 5 meses, eu não tinha ainda menstruado, então também é um ponto ali, né, a ser levado em consideração. E eu estava tomando um remédio, um anticoncepcional. Porque em 2 tentativas anteriores eu tentei botar o DIU e eu não consegui botar DIU. Uma porque o meu médico, o Dr. Carlos, não tinha marcado e acabou não marcando na agenda, então não estava o horário ali para eu colocar. E a outra vez que não chegou o DIU para fazer o implante, né? Então, 2 vezes eu tentei botar o DIU, comecei a tomar remédio, estava amamentando exclusivamente. Então, assim, as chances estavam, assim, mínimas, né? Então, quando o Joel falou que eu estava grávida, eu fiz assim. 1 semana depois desse acontecimento, o Joaquim teve uma bronquiolite. Então, fui para o pronto-socorro, ele estava com uma dificuldade de respirar, foi diagnosticado com bronquiolite. Fui no pronto-socorro, peguei a receita, passei na farmácia, e no corredor da farmácia, no corredor de pagamento, eu olhei para o lado, tinha um teste de gravidez. Falei, vou pegar esse teste de gravidez como uma boa escorpiana. Falei, vou esfregar na cara do Joel que eu não tô grávida. Peguei, coloquei lá junto com os remédios, fui pra casa. Chegando em casa, a Vitória, que mora com a gente, que é a nossa babá, e irmã mais nova, né? Mais ou menos assim. Ela pegou o teste de gravidez e falou, Lalas, você comprou um teste de gravidez? Eu falei, porque o Joel falou, né? Você lembra que o Joel falou que eu tava grávida? Deixa aí que depois eu faço. E ficou lá. Alguns dias depois eu fui fazer o teste, fiz o teste lá, fiz o xixi, coloquei lá, entreguei na mão do Joel e saí. Na hora que eu virei, assim, tipo, foi muito momentâneo. Tava virando pra sair, pra continuar seguindo a minha vida, o Joel começou a rir da gargalhada. E neste momento eu virei e falei, não é possível. Daí ele, positivo. Eu sentei no chão e comecei a chorar, literalmente. Sentada no chão, chorando. O Joel, que nem um maluco, correndo pela casa, pegando os meninos, levantando os meninos. Joaquim com 5 meses, de 4 para 5 ali. E eu chorando desesperada, abraçando o Joaquim e pedindo desculpa. Essa foi a cena. Essa foi a cena de descobrir a gravidez. Pois é. Vocês imaginam, né? Eu tava fritando o ovo e de repente uma vontade louca de falar, você tá grávida. Você tá de brincadeira? Eu falei, pode fazer o teste, você tá grávida.
E nunca tinha acontecido isso, né? Eu não sou um cara que tenho mediunidade. Não sou um cara que... Sou um cara que faz previsão. Mas naquela hora me veio algo para falar que você estava grávida. E Foi. estava grávida. Exato. Agora, os nossos filhos, eles representam para mim... Cada filho veio para corrigir uma coisa em mim. Uhum. Né? Você sempre fala isso, né? Cada filho veio para corrigir uma coisa em Que mim. o filho é uma vida, né? Que é um novo momento e que veio para trazer esse novo momento junto com eles, né? Cada filho veio. O João, ele veio para me dar o melhor título de todos, né? Eu tive muitos títulos na vida, né? Uhum. Títulos acadêmicos, títulos profissionais, títulos esportivos, mas o João me deu o maior e melhor de todos, que é o título do pai. Uhum. Ele me deu, papai. Então ele me ensinou, ele me mostrou que eu sou um pai. E pai é referência. Sim. Pai é modelo. Pai é guia. Pai é confiança, apoio, suporte. Eu falei, uau. O Joaquim, quando ele nasceu, eu já tinha o título do pai. Então era o meu segundo filho. Ele me trouxe uma outra coisa. Ele me trouxe a percepção clara que eu tinha dado certo na família. Que eu tinha construído uma família e ela tinha dado certo. E não. Então várias vezes, né, eu olhei pra você e falei, a gente deu certo. A gente deu certo. A gente não foi uma aposta. Uhum. Há 8 anos atrás, quando a gente ficou, namorou, noivou, casou, tudo assim, me perguntaram esses dias, Joel, tô namorando, tem 2 meses, quero casar, o que você acha que é rápido? Eu falei, eu casei com a minha esposa 1 mês depois de ter dado o primeiro beijo na boca dela. Uhum. Né? E também passamos por muitas situações do tipo, será que vai dar certo? Sim. Isso é fogo de palha? Pô, Joel, Larissa, nada a ver, tá, isso aqui, aquele negócio tudo. Não, a gente deu certo. Nós construímos uma família. Sim. E quando veio o Pedro, que eu tive certeza que ela estava grávida, mas eu tinha certeza que era uma menina. Né? Eu tinha certeza que era uma menina. E veio um outro aprendizado, que era, isso aqui é para sempre. Uhum. Que é fim. Game over. É isso. Não tem a menor chance disso aqui dar errado. Por maior problema que a gente passe, a gente vai resolver o problema. Sim. Não tem essa de, olha, se não fizer desse jeito, tal, hein? Se não fizer daquele jeito, viu, hein? Não existe isso. Qualquer que seja a maré que bata, a avalanche, a onda, o problema, a gente vai resolver o problema. Não tem a menor chance da gente não sair daqui. E eu acho que junto com o Pedro também veio a sensação, né, que a gente estava naquele momento ali turbulento e de decisão, veio a sensação de que sim, as coisas mudam e a gente pode se adaptar nelas, assim. A gente estava com algumas dúvidas, né, de trabalho, algumas dúvidas de decisão. Aí veio o Pedro, pá, ó. É isso. É isso. Vocês não estão decidindo? Então eu decido por vocês. Cara, eu lembro no dia que... É isso aí mesmo, pá, fim, game over, é isso. Sim. E a confiança, a coragem, ela ficou mais afiada, mais aguçada, né? Sim. Então, e junto com o terceiro filho veio um monte de coisa, né? Por exemplo, não cabe 3 cadeirinhas no carro. Atenção, empresas de carros. Não cabe 3 cadeirinhas. A gente está precisando de um carro de 7 lugares. Não dá mais para carro de 5 lugares. Porque a gente tem ali crianças vai nascer o Pedro, vai ter entre 3 anos e 0, né? 1 mês ali, 3 filhos. Então não cabe as 3 cadeirinhas que tem que ter. Se vai viajar, não cabe num quarto de hotel. Tem que pegar 2 quartos de hotel, porque o hotel só aceita 2 crianças, não aceita 3. Se a gente viaja e tem que pegar um táxi, não cabe no táxi, tem que ser 2 táxis. Pessoal então, assim, que loucura que é ser mãe de 3 ou mais. O que a gente quer, pessoal da Kia? Alô, Kia! A gente quer uma Kia Carnival. Vamos fazer publicidade, 7 lugares, vamos fazer campanha. A gente tá precisando de um carro Kia Carnival. Exato. E vem toda uma dificuldade, assim, que, poxa, ao mesmo tempo que é desafiador, é engraçado, que a gente tem que se adaptar. Então, às vezes eu tô com o João e com o Joaquim no colo. Eu falo, tá, onde que vai caber o terceiro? Sempre, né? E a gente escutou uma vez, inclusive foi do Ícaro de Carvalho, que ele falou, 3 filhos que você vê a verdade. Por quê? Quando tem 2, um fica com a mãe, outro fica com o pai. Quando tem 3, sempre vai sobrar um, entendeu? Então, você vai ter que ter uma logística, assim, muito
alinhada, porque vai sobrar um e esse um provavelmente vai estar fazendo alguma coisa errada. Ah, então a gente tá aqui, ó, entendeu? Nesse Mas momento. quantos filhos teus pais têm? 4 filhos. Meus pais têm Tá 3. maravilhoso. E é isso aí, eu sempre penso isso. Falo, meus pais conseguiram, eu vou conseguir também. Sou inteligente, tenho 2 braços, 2 pernas e vou dar jeito de fazer. Sabe o que eu penso? Diga. Eu penso assim, cara, eu tenho 3 filhos, meu. Pô, se eu não conseguir, tem uma parte de Chongumongo que consegue. É isso que eu penso. Não, mas isso é uma verdade, assim, a gente tende sempre ver o lado positivo das coisas, isso é nosso. E a maioria dos nossos amigos, casais que são tão grávidos, né, e que vão ter filhos, pós-nascimento e quando já tá ali no momento, né, de criação dos filhos, eles sempre voltam pra gente e falam, vocês foram os dos únicos que falaram que tá tudo bem. Vocês foram dos únicos que falaram que a vida se acerta, que você vai dar conta, que não é tão difícil assim, que a intuição fala maior. Então isso é muito legal, porque a gente vê a vida assim, né? A gente sabe que a gente vai dar conta. Ó, teve três casais, né, de amigos nossos que tiveram filho nos últimos anos. Até vou falar o nome. Romão, Marcelo Jorge, a Ju, que trabalha com a gente, e a Ju, o Romão... Aí o Ritemband agora e a Tatá, que a gente já tá falando. É verdade, 4, que são todos pais de primeira viagem. Sim. E aí, meu, como é que é ter filho? É mó legal. É legal, é incrível. Você vai aprender. Ah, mas eu nunca peguei uma criança. Vai pegar na primeira vez, vai ter o domínio. Não é difícil. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa melhor, vai trabalhar bem pra caramba. Seu irmão e a Lara agora. Meu irmão, é verdade, era isso aí. Aí você falou, Richard. Meu irmão e a Lara, 5. Sim. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai performar mais, você vai ver. O Bruno e a Malu falaram no podcast deles que eles querem ter filho em 2024, se eu não me engano. Falaram, vai ser incrível, você só vai ficar no escritório quando precisar. E a gente tem vários amigos que têm 3 filhos ou mais. Brunet, 4 filhos. Sim. Caio e Fabi, 3. Caio e Fabi, 3, indo pro 4, fácil. Flávio, 3. Flávio, 3. Rafa Matos, 4. 4. Ícaro, 3. 4. Já nasceu o 4. Já nasceu. Já, Samuel. Putz, tá na frente, hein, velho. Vamos atrás do Ícaro. Tem que acelerar. Tô brincando. Ítalo, Marcili. 6 ou 7. Não o sei Ítalo exatamente. tem 7. 6 ou 7. Ítalo, 7. Quem mais? E, meu, a gente dá conta. Então, é acreditar. Lógico, existem sonhos e sonhos. Cátia Damasceno, 4 filhos. Existem sonhos. Tem gente que não quer. Tá tudo bem. Tem gente que quer, tá tudo bem. Meu, a gente tá aqui pra ser feliz. Mas quem quer, manda vários. Quantos ele tem? 7 filhos o Ítalo tem, mas ele tá muito na nossa frente. 7 meninos, cara. Não, a gente não vai chegar lá. Não tem como. Não tem? Não. Eu 7. não duvido de você, Larissa. Você gosta de... Faz um cafezinho 7 pra mim. não dá. Faça. Um cafezinho, um J-Coffeezinho. Daqui o que seu? eu olhei pra ele aqui agora, eu falei, tá aí do teu ladinho. Aproveita, faz pra mim. Faço. 7 filhos. Bom, a gente fez um combinado que a gente ia ter 3 filhos até chegar a primeira menina. Só que não chegou a menina ainda. Só que a gente descobriu aí com a Simone. Isso, é verdade. Cacá e Simone, a gente estava no evento deles, aí a Simone mostrou pra gente que tem uma tabela, que ela até mostrou pro David Leonardo, não foi? Exato. A tabela o quê? Tabela tailandesa. Tailandesa. Que é de acordo com a lua, de acordo com o ciclo da mulher, de acordo com algumas coisas milenares, que se você seguir a tabela, você vai ter lá o que está definido na tabela. Então, ou seja, idade da mulher, mais o ano mais o mês que o filho nasceu. Isso. Menino. Exato. E parece a groselha do século. Mas o nosso deu certo, os 3 têm homens. Então a gente vai tentar a 4ª desse jeito, com a tabela. Não, eu tinha certeza que o Pedro ia ser uma menina. Certeza. Até encontrar minha tia, a Angélica. É verdade. Minha tia Angélica, irmã da minha mãe, lá em casa, na casa da minha mãe. Ela, tia dela, fala, Joelzinho, né? Lá do Nordeste, do Aracaju, sotacão, né? Nordestino lá. Ô, Joelzinho! Ô, meu filho! Oi, tia, tudo bem? Larissa tá grávida, Tá grávida. Vai ser o quê? Menina, tia. Mas já fez o exame? Não fiz. Tem um teste que eu faço que sempre deu certo. Que nunca deu errado, né? Nunca deu errado. Não, tia, é menina. Ela tem aqui. Aí ela pegou o queixo da Larissa, fez assim. E aí... Ela vai ser menino.
Pelo que ela falou, não deu risquinho. Então, não deu risquinho é menino. Inclusive, acho que é uma boa isso. Coloca aí nos comentários aí, quem tá vendo, quais são as técnicas que se usa. Porque tem várias, Joel. Pra descobrir se é menino ou menina. Ontem foi o seguinte, ontem falaram assim, eu falando com a galera lá do Kelsen, olha, pessoal, me ensinem, quem tem menina aqui? Os caras levantaram a mão, me ensina como é que faz pra ter menina. Aí veio uma mulher e falou assim, é o seguinte, cara, a mulher o orgasmo tem que ser primeiro da mulher. É assim que faz pra ter menina. Eu falei, é mesmo? A mulher tem que gozar antes, Joel. Aí eu, uau, tá bom. Aí veio a Mari, nada a ver, a Mari pegou uma corrente e falou assim, se fizer pra um lado... Se for não sei o que, é pra menino. Se você quiser menina. Aí mudou totalmente. A outra falou, não, tabela tailandesa. A outra... Tem o do garfo e da colher também. Aí veio o Panda. Não, vou te ensinar. Tu nem tem filho, Panda. Como é que tu vai me ensinar alguma coisa, cara? Então, ó, se você tem uma técnica de ter menina, né? Não de descobrir. Descobrir a gente já vai ter grávido. Tu vai ensinar tu não ter menina? Não. Tô pedindo aqui pros nossos seguidores, entendeu? Ensina pra nós. Ensina pra gente a ter menina. Não, mas escreve tudo que vier na cabeça. É a da mulher que tem orgasmo primeiro, é da correntinha, é da tabela tailandesa. Tem os dias lá, tem uma também que se você fizer antes do período menstrual, depois lá, aí tem várias coisas. Não, fora que a lua virou esses dias, não virou? Virou. Eu recebi no meu WhatsApp. Isabela Camargo. A lua tá virando. Joel, a lua tá virando. Atenção na Lala. Eu encontrei a Dani ontem lá. E a Lala, a lua... Ele falou, o que foi? A lua, Joel. Então tem tudo, né? Tem. Mas, galera, a Lala está com 39 semanas. Os dois moleques nasceram com 41. Se esse moleque nascer em dezembro, 31, eu ponho ele pra dentro. Devolvo ele até meia-noite. Eu registro esse moleque dia primeiro, Larissa. Não, eu já falei que eu vou fazer uma coisa melhor. Calma, não precisa botar pra dentro de novo. Eu vou falar, espera! Quando entra na banheira ali, na hora do parto, você dá uma relaxada, só que também para um pouco o trabalho de parto, porque você tá bem relaxada, a água meio que dá uma parada. Então eu falei que se no dia 31 eu começar a sentir ali contração e tal, eu vou ficar na banheira até virar o ano. Só pra, tipo, não vai nascer aqui, meu Deus. Não, mas explica, porque aí você vai falar assim, as pessoas vão falar assim, Joel, mas por quê? Não é pra nascer dia 31 porque é ano novo? Não tem nada a ver com ano novo. Porque no esporte, principalmente ali o esporte individual... Tem a ver com o esporte. Esporte individual, ele é separado, né, por ano. Então, é de 1º de janeiro... As categorias, a 31 de dezembro. Então, aquilo ali é um ano. E concordem, né, com a gente que quem nasce ali no final de dezembro... tá competindo com quem é de janeiro. Então, nas idades de base ali, nas categorias de base, tem muita diferença hormonal, diferença de crescimento, diferença de força. Então, a gente tá pensando nisso, mas é um pensamento bobo, lógico, a gente sabe. Bobo? É bom pra você. Porque o Pedro vai vir quando ele quiser e estamos prontos. Desde que seja em janeiro. A galera deve pensar assim, Joel, brincalhão. Brincalhão. Ele faz umas brincadeirinhas com o esporte. Fala pra galera essa brincadeira. Tranquilão aqui, ó. Tranquilão, filho. Pode ficar tranquilo no seu tempo. Afinal de contas, eles vão escolher o esporte que eles quiserem. Afinal de contas, eles vão escolher o esporte que quiser. No caso, borboleta, costas, peito ou crawl. Eu até já sei. O Joaquim é nadador de costas. Momento groselha. O João é medlista. O velocista ainda não nasceu. O velocista tá pra nascer, só que ele tá tranquilo aqui já. O velocista ainda tá pra nascer. Ele não tá não tá veloz, tá tranquilão. O velocista tá pra nascer. O Joaquim vai ser um nadador de costas de 50, 100, 200. Ai, meu Deus. O João vai puxar você. É. Ele vai ser aquele medlista 200, 400. Entendi. Certeza. Agora o velocista ainda não nasceu. Entendi. Mas aí sobrou 50 livros ou 1.500, entendeu? Então pode ser que, né, vá pro 1.500 e não pro 50. Vista. Eu lembrei de uma história do meu pai, que tinha uma amiga nossa que nadava, quando a gente era menino, nadava 800 livre. Aí a mãe dela... Gente, 800 livre é a prova... É uma das provas mais longas da natação. Feminino, hoje não mais, né? Mas feminino antes era a maior prova. Então, na época, que a gente tinha uns 15 anos, era a prova mais longa que tinha na natação. Que era 800. Para as meninas. Aí a mãe de uma menina chegou pro meu pai, ele contando, porque meu pai contava a história. Era engraçado. Disse que, Joel, você pode filmar a Elissa? Aí o meu pai, sim, qual é a prova? Aí, 800. Ele, nossa senhora, 800! Que vai, filma, volta.
Meu braço vai ficar doendo. 11 minutos ali, 10 Aí minutos. ele pegou e começou a gravar a Elissa, Campeonato Brasileiro 800, mó tempão filmando. Aí a mãe da Elissa veio, Joel, Elissa foi pra final. Vai ter que filmar de novo. Ele falou, amanhã não filmo não. Ai, que besta. Que groselha. Que groselha. Então se for uns 800, cara, você vai filmar, você que gosta. Vou filmar a vida. Eu faço isso. Pois é, gente, filhos. Filhos, Cara. Foram dádivas de Deus, presente, milagre. Desafiador também. Não vamos colocar aqui, né, que é tudo perfeito. É chora à noite, faz xixi, a fralda vaza, dá um trabalho. Mas muitas das decisões que a gente tomou hoje, esse ano, foi por conta dos filhos. Sim. Nós não tomaríamos, por exemplo, que é a quarta coisa que eu quero falar. Não é a quarta. É a quinta. Tá bom. Que é a decisão da nossa casa. Né? Mas a gente vai falar só na quinta aqui. A gente tomou por causa dos filhos. Sim. Ó, o carro que a gente precisa, não é nem que a gente quer. A gente quer / precisa. É o carro com 7 lugares. Sim. Que cabe cadeira, que cabe cadeirinha lá atrás. Carrinho. A casa, a escola, o esporte, a logística, o horário. Os horários de trabalho, os horários de postergar o Ironman. Quem chega pra botar pra dormir, quem vai dar banho, tudo isso, assim, tipo, é uma rotina mesmo, né? A gente tem que, não dá pra, com 3 filhos, assim, com 2 também. Acho que, inclusive, com 1, se você for parar pra pensar, é porque 1 a gente consegue dividir melhor, assim. Mas os filhos, ele traz a gente pra um centro, né? Fala, bom, tipo, agora eles precisam da gente, a gente precisa estar ali pronto pra isso. Então tem que brincar, tem que educar, tem que, às vezes, muitas vezes, passar por cima da nossa vontade pra fazer o que tem que ser feito. Então, fazer comida, resolver médico, levar no médico, sabe? Muitas vezes, acho que aí mais a mulher do que o homem, nesse início, assim, de vida, abre mão, assim, muito da vida pra criar os filhos, assim, sabe? Então, não é só vamos botar filho no mundo aí que não, porque você tem toda uma responsabilidade, né? E eu tô dizendo quando a gente tem princípios, tem valores e a gente quer passar isso pros filhos, porque eles vêm prontos pra vida mesmo, né? E a gente tá ali nessa primeira infância, principalmente, tendo que colocar o que tem que ser colocado e o que a gente acredita. Show. Muito bem. Quarto grande acontecimento na nossa vida esse ano, a senha. A senha. A senha foi um projeto que a gente realizou, 19 shows, a gente chama de shows, né? Não foi uma palestra, foi shows. E você participou de todos comigo, barrigudinha, barrigudona. Quando a gente falou que ia fazer a senha, a gente não estava grávida. A gente estava grávida, mas a gente não sabia. A gente não sabia. A gente abriu vendo, a gente não sabia que, que estávamos grávidos. 14 de abril. Eu tô com saudade de fazer a senha. E a gente rodou de norte a sul, leste a oeste. A gente passou em todas as regiões brasileiras. A gente falou com 25 mil pessoas. No início, ali nos primeiros shows, eu ainda estava ali, né, para tirar foto com as pessoas, mas quando eu descobri que eu estava grávida, daí você não tirou foto, eu lembro até hoje. A partir da cidade que você não tirou foto, Salvador. A partir de Salvador, você já não dava mais pra tirar foto. E assim, não dava porque minha barriga já estava começando a crescer. A gente ficava ali 2, 3 horas para tirar foto com as pessoas. Eu tinha que ficar em pé. E foi quando começou a voltar a questão do Covid. Então foi por saúde mesmo. Ele falou, não vou ficar ali. Então eu ia pro quarto, já saía do lugar do evento. Você chegava, eu lembro que você já ia direto tomar banho, você já ia direto, né, trocar roupa, tudo isso. E dá-lhe teste de novo, dá-lhe segurança, dá-lhe controle ali, para que a gente pudesse entregar o projeto, né, da melhor forma possível. Mas fui até o barrigão. A última viagem foi Rio de Janeiro, né, porque a gente mora em São Paulo, o último show foi em São Paulo, mas a viagem do Rio de Janeiro, dia 17 de novembro, eu já tive que assinar o termo lá de liberação, que eu tava com 34 semanas, né. Já tive que assinar o termo de liberação, o médico teve que dar o atestado para que eu voasse, e aí eu ficava, é o último, sabe, assim. Preciso ir já com barrigão e tudo pronto para terminar e entregar da melhor forma possível. E foi incrível esse projeto. O que você aprendeu com a senha? Que você carrega para sua vida agora? O que eu aprendi com a senha? Que o Brasil é gigante. Acho que
que a gente já sabe, mas quando a gente vive isso, assim, a gente pega um voo de 5 horas e vai ver as pessoas, e vê o carinho, e sente o carinho, e vê as palavras que elas falam, sabe? A nossa mensagem chega em todos os lugares. E a gente tem que ter muita atenção com o que a gente está falando, porque ela chega nas pessoas, sabe? Ela marca as pessoas vêm falando, vocês falaram isso tal dia, isso mudou minha vida, isso me deu força para tomar outra decisão, e isso é muito impactante, assim, isso é muito impactante quando você realmente vê, né? E muita gente, assim, a gente tá acostumado, né, a fazer stories, a postar, você fazendo live ali, 20 mil pessoas, você só vê um númerozinho, assim, você não tem ideia de quantas pessoas são. E aí a gente faz um show para 4 mil pessoas, você vê um mar de gente, assim, você fala, meu Deus, tipo, quantas pessoas, assim, sabe? Estão me ouvindo, estão dedicando o tempo delas, estão trazendo família, então acho que isso foi impactante, assim. E para você? Eu tive vários aprendizados. Vários. Enquanto você estava falando aqui, eu estava refletindo. Bom, primeiro, o país ele é desigual, a gente conseguiu ver, mas os brasileiros são muito interessados em mudar. Eles querem mudar. Alguns não sabem, mas eles buscam. Então, por exemplo, eu fui palestrar em Brasília. Não foi isso não. Eu fui palestrar em Recife e um filho tinha comprado o ingresso de Brasília para a mãe dele ir. E a mãe dele simples. E ele falou, eu não te conhecia, Joel, eu só vim aqui porque meu filho comprou para mim e eu adorei você. E ela era uma mulher, uma senhora simples. Olha, eu sou uma costureira, isso aqui não é muito comum para mim. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu vi pais levando seus filhos, eu vi filhos levando seus pais, né, mais velhos. Eu vi que o Brasil é muito amplo. Quem veio de onde? Então, vi pessoas pegando 800 quilômetros de voo, de viagem, de carro. Pessoas vindo a barco. As pessoas viajam de barco. Sim. Pô, quantas horas? 7 horas de barco. Sim. Você viu 7 horas de barco? Sim. Eu vim de outro lugar. Eu fui pra a gente foi pra Belo Horizonte. Veio de onde, cara? De Salvador. Eu falei, cara, mas eu já tava lá em Salvador. Mas não tinha mais vaga, eu vim de lá. Então, as pessoas muito dedicadas. Sim. Isso eu vi. E o país é muito grande, mas é desigual. Mas isso eu já sei, João. Mas quando você vê e sente, é um pouco diferente. Que em alguns lugares do Brasil precisa de mais informação lá. Sim. Então, uma coisa é falar, cara, venham para São Paulo, isso é muito legal. Venham para o Rio, isso é muito legal. Mas quando você vai até uma cidade mais distante, e vê a realidade, isso te melhora como ser humano. O carinho das pessoas, eu aprendi demais. Eu aprendi que tem muita gente querendo empreender. Nossa, cara. Muitos empreendedores, pequenos empreendedores, microempreendedores. Muitas pessoas que estão focadas, muitas mulheres solo, mãe solo, vi muitas, também vi bastante, e que pessoas quando te olham se emocionam. Eu falo, por que você está chorando? Porque você mudou minha vida. O que fez você mudar? O que aconteceu na sua vida? É uma frase, uma coisa que você disse na live, ou seja, o poder da palavra. Sim. Que quando a gente fez num preço muito acessível. Sim. Então, quando você promove a acessibilidade, possibilidade, você democratiza o ingresso, as pessoas vêm. Sim. Elas aprendem. Eu aprendi sobre ouvir o povo, Lalas. Ouvir. Sim. Escuta o que a galera tá dizendo. Escuta com o coração aberto. A gente até mudou um pouquinho, né, do que a gente fala, né, depois de ouvir tanto, né. Nossa, eu mudei várias coisas. Sim, sim. Eu mudei várias coisas. Eu percebi, por exemplo, teve uma cidade que eu fui, que eu não lembro qual foi, que umas pessoas me encontraram e elas não tinham o que eu escrever, por dar um autógrafo. Elas pegaram uma caixinha, lembra? De chiclete. Lembra. E começaram a rasgar, né? Aí pegaram uma caixa de chiclete, galera. E aí rasgaram a caixa de chiclete, e aí eu peguei um papelzinho, era um Trident, eu acho. Aí eu, isso aqui é pra JJ. Depois eu vi um outro Trident, eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Não, porque a gente pegou a caixinha e repartiu em 3. E a pessoa levou um pedaço de papelão com escrito Arrebenta Joel J. Com seu autógrafo, né? Porque eu sempre escrevo assim, arrebenta.
Eu sempre procuro mandar uma mensagem que a pessoa não esqueça. Assim, tipo, o trabalho devolve. Sim. JJ. Arrebenta, JJ. Você treinar JJ. Não é assim, um abraço. Não, cara, preciso de uma mensagem que a pessoa fixe, né? E aí eu vi aquilo. O poder da palavra, sabe, Lalas? Sim. A senha também me ensinou que é importante a gente se desconstruir. E a gente se desconstruir na frente dos outros. Né? Quando você entrava ovacionada, contando as minhas histórias, né? Minhas groselhadas, a história do hipoglós, a história do carro a diesel, do que eu enchi o tanque a diesel. Porque, assim, pra quem não foi na senha, né? Só pra gente colocar aqui concreto, a gente vê um Joel aqui, um Joel de performance, um Joel que sabe o que fala, um Joel que é muito estudioso, um Joel que cita livros, um Joel que já leu um livro há 10 anos atrás, sabe qual que é o livro, a editora, a página que está citado ali. Está sempre muito teórico, né, nessa parte acadêmica, vamos dizer assim, trazendo muito fundamento, que eu acho que você é isso, assim. Então, as pessoas se identificam porque você não é... Por mais que você fale da groselha, você não é groselha quando você está dando uma informação. E isso é muito incrível, assim. E aí, quando eu entro no palco, né, que a gente tem ali 3 momentos, e a turnê chamava A Senha, que a gente quis mostrar para as pessoas que a senha de uma vida plena, vamos dizer assim, está dentro de cada um. Cada um tem os seus momentos. Cada um tem uma passagem, cada um tem uma jornada, cada um tem as suas idiosincrasias. E faz com que a gente seja quem a gente é. E eu venho trazendo, assim, tipo, desconstruindo o Joel no sentido de, tá, vocês veem aqui um Joel, né, que entende da alta performance, que fala sobre, que é muito bom no que fala, mas, poxa, ele tem um outro lado que ele não é tão bom assim. E tá tudo bem. Então, eu dou um exemplo que você já escovou dente com hipoglós. Eu dou um exemplo que você foi abastecer o carro que você tinha comprado, o carro dos seus sonhos, e você achou que era diesel, encheu o tanque de diesel, mas o carro era gasolina. Sendo que você mesmo comprou, sabe? Então, assim, você também é esquecido, você esquece algumas coisas, você erra em muitas áreas, mas tá tudo bem, sabe? Porque no seu ponto forte, você é muito bom no seu ponto forte, e você dá ênfase nisso. Então, eu trago essa mensagem e é muito legal depois receber a mensagem das pessoas, né? Uma resposta das pessoas falando: meu, que incrível, vocês se completam, o Joel é quem é porque tem um suporte. Então, tudo isso é muito legal, assim. Tudo isso é o conjunto da senha, né? Porque você é quem você é, porque tem um monte de coisa ali atrás que acontece, assim, né? Então, isso é muito legal. Pô, tá passando um filme na minha cabeça, meu. Vamos repassar as cidades que a gente foi? Vamos. A gente foi pra Campinas. A gente fez Campinas 2 vezes. São Paulo. São Paulo a gente fez 4 vezes. Duas no Teatro isso. Claro, 2 no Espaço das Américas. Isso. Aí a gente fez... Brasília, Goiânia. Goiânia. Aí foi a outra vez São Paulo. Aí depois a gente foi Belo Horizonte. Depois a gente foi Curitiba. Porto Alegre. Salvador. Recife. Boa Vista. Não. Manaus. Aí a gente fez Manaus. Aí a gente fez... Porto Velho. Não foi Boa Vista, foi Porto Velho. Aí a gente fez... É isso. Aí foi Rio de Janeiro. 3 vezes no Rio de Janeiro. Isso. Acho que é isso, né? Falamos Salvador? Salvador já falei. Falamos Recife? Já falei. Fortaleza fizemos, né? Fortaleza Fizemos. Sim. E aí a gente tem uma ideia de fazer a senha 2023 em outras cidades, né? Em outras capitais também. Não, mas em algumas a gente tem que repetir, né? Repetir. Mas foi incrível, a gente assim, quer fazer, sentir... A gente vai fazer uma versão 2.0, né? Exato. E o mais legal é que, assim, estamos no Brasil, mas o público totalmente diferente em vários lugares, né? Então, assim, a gente sentia lá que Porto Alegre era diferente do pessoal de Recife, assim, a gente sente. É muito legal. Nossa, foi uma experiência incrível, assim. E a gente levou os meninos, quando a gente conseguiu levar os meninos. Logística de choro, logística de comida, logística camarim. Nossa, foi muito legal, assim. Foi muito massa, né? Foi muito legal. Vamos fazer uma retrospectiva massa, tá? Vamos. E vamos fazer 2023? Vamos fazer 2023. Afinal de contas, a senha, ela nasceu... Lembra, cara? A gente acordou de madrugada,
Joaquim chorando, aí você deu de mamar, eu dei de arrotar, você sempre dorme, naquela noite você não dormiu. Foi, e a gente começou a conversar. Exato. E aí foi quando, né, você falou, meu, eu já tinha esse sonho, já tinha essa vontade de ir, né, para as pessoas, porque normalmente o ciclo normal são as pessoas virem para os nossos eventos, e ali a gente teve uma proposta da gente ir para casa das pessoas, Sim. a gente ir para a cidade das pessoas, e eu vi que, tipo, esse era o objetivo, a gente ir. E eu vi que, chegando lá, a gente ouvia as pessoas falando, meu, que bom que vocês vieram, porque eu não tenho condições de ir, foi muito legal. A gente tá dando mais voz para nossa voz, assim, né? Foi legal, assim. A gente tá tocando mais pessoas, a gente tá indo atrás dessas pessoas. Então foi realmente muito bom, muito gostoso. Anotar aí, né? Fazer novamente. A senha 2023. Não, é que a gente tem que ter patrocínio de companhia aérea. Para rodar o Brasil, né? Para rodar o Brasil, a gente tem que parceria com a companhia aérea para facilitar as pessoas do Brasil todo vir nos nossos eventos. Sim. Porque, por exemplo, a gente vai fazer um evento em São Paulo, segundo semestre, bombado, uma galera, a gente cobra um ticket acessível, mas a viagem é inacessível. Sim, a viagem é mais cara, hotel, tempo de deslocamento, tudo isso, né? A viagem é inacessível, hotel é inacessível, transporte é inacessível. Então, se tiver alguma empresa aí afim, engajada, que gosta da gente, a gente super topa, porque tudo que a gente quer fazer é oportunizar, né, que as pessoas tenham um contato, um conhecimento e um acesso, né, proporcionar acesso. A senha mudou a nossa vida, fez a gente entender o público, fez a gente entender o que a turma quer, o que a turma precisa, o que a turma valoriza, e foi uma coisa que não foi pensada no começo do ano, não foi planejada, ela foi se planejando enquanto a gente agia. Sim. Não foi ordem e progresso, né? Foi progresso e a ordem. E depois ordem, que foi aquilo que você falou do caórdico. Então foi a quarta coisa incrível que a gente aprendeu. A senha, dá os créditos aqui, né? A senha estava em Portugal, eu, Gilberto Silva, Júlio César, né? Os dois ex-jogadores de futebol, amigos, a gente tava batendo papo, várias coisas, e o Júlio César falando sobre um outro assunto, um assunto sobre agenciamento de carreira de jogador de futebol, e do nada ele fala, mas tem alguns clubes que eu não consigo ter acesso, eu não sei a senha do clube. A senha é como que eu tenho acesso, como que eu tenho a oportunidade de saber o que está acontecendo. Eu falei, cara, Júlio, que termo. Posso usar? É lógico. Eu pensei, eu fiquei com aquilo. Fiquei com aquilo na cabeça. Sim. A gente fez uma sequência de lives. Sim. E nessa sequência de lives que participaram, olha quem participou da sequência de lives da CEA no passado, vamos lá. Flávio Augusto, Caio Carneiro, Otaviano Costa, Natália Beauty, ajuda aí. Dave Leonard, Thiago Brunet, Maíra Cardi, Simone e Kaká, Kátia Damasceno, né? E tem mais uma pessoa aqui. Eu. Na senha? Foi. Live? Não foi? Não, foi no Valendo. Foi no Valendo, né? Tem uma 10ª pessoa aqui que eu tô... Quem foi, pessoal? Foi o Thiago. O Thiago participou da senha? Cara, já falei? Quem foi a 10ª pessoa aqui? Foi o Flávio, já falei? Já. O Tito. Tito. Foi o Tito. E aí, foi demais, meu. Né? Foi massa demais. Aliás, eu vou fazer uma sequência de nova senha. Vamos fazer. Tá decidido. Vamos fazer. A senha 2.0. Pá! Lives. Eu escolhi 10 perguntas. Não, eu escolhi 3 critérios, 10 perguntas. Os critérios eram as pessoas que se fizeram, ou seja, não nasceram ricas, mas se tornaram ricas, que têm resultados inquestionáveis e que têm há mais de 10 anos estão performando. Esse foi o critério e a gente fez uma sequência incrível. Muito Não, todas as lives, assim, acho que é muito conteudista, né, Joel? Então, acho que é um momento ali, uma oportunidade das pessoas aprenderem e conhecerem um pouco mais. E toda a sequência de live que você propõe é incrível mesmo. É muito bem pensado. Quinta coisa que aconteceu na nossa vida, recente, e que foi... que exigiu da gente tomada de decisão, reflexão, velocidade. Agir. Com coragem, com confiança. Isso, foi a questão da casa. Da mudança. Da mudança. A gente tem agora uma casa
que precede a nova casa. A nova casa. Vê se pode um negócio desse. A nova casa. Pra quem não tá entendendo, né? A gente tava morando numa casa alugada. E Estamos até hoje. Estamos até hoje, porque a gente tá construindo uma casa. Então, a gente já começou a construção da nossa casa. E nesse meio tempo, a obra tem aí previsão ainda de 2 anos para ficar pronta. E em um determinado momento, a dona dessa nossa casa, que a gente mora, pediu a casa porque ela vai vender. Então, ela anunciou que vai vender a casa e a gente precisa mudar, a gente precisa agilizar, a gente precisa tomar uma nova decisão. E essa decisão foi, a gente aluga mais uma casa por esse tempo, né, até a nossa esperando ficar, até a nossa ficar pronta. ou a gente compra uma casa. Então, ali foi bastante conversa de novo, bastante alinhamento, entendimento do nosso momento, entendimento do que tá para vir ainda. E a gente decidiu comprar uma casa, então a gente foi atrás dessa casa, daí olha várias casas que não estavam dentro dos critérios. A gente fez vários critérios, né? E assim, alguns critérios inegociáveis e alguns critérios que a gente queria, mas que seriam negociáveis, vamos dizer por exemplo, assim. essa casa tem algumas coisas que a gente negociou e a gente topou. Isso, a gente negociou Mas e a gente algumas topou. coisas... Mas a gente comprou essa casa pelos critérios inegociáveis. Inegociáveis. Exato. Então, olha só que legal essa reflexão que você colocou aqui, dos critérios, alguns são negociáveis, outros Exato. são inegociáveis. Então, a gente tomou uma decisão, a gente está usando como exemplo a casa, Sim. mas a gente, para tomar uma decisão se a gente go ou não go, é se a gente tem esses critérios estabelecidos. Então, vamos falar um critério inegociável. Espaço para as crianças e para os cachorros. Pronto. Esse era o Nós critério. precisamos de uma casa com espaço para 3 filhos e 2 cachorras. Uma Golden e uma Border. Que precisa de espaço, precisa correr, assim por diante. Isso é negociável. Fala um critério negociável. A cozinha com conceito aberto, vamos dizer assim, que era uma coisa que eu gostava, porque eu gosto muito de cozinhar. É um momento que é um lugar que a gente fica na nossa casa. Então, assim, tem uma sala incrível. A gente não fica na sala, a gente fica na cozinha. Uhum. É o momento que a gente tá conversando, é o momento que a gente tá com as crianças, é o momento que a gente tá brincando. Tá todo isso em volta de uma mesa, que é uma coisa que a gente faz questão de estar. E eu queria um conceito aberto, para que naquele momento que eu estivesse ali, nessa cozinha, eu pudesse conversar com a sala, por exemplo, quem tá ali sentado na mesa. E foi um critério que era negociável, tanto é que a gente escolheu a casa, a cozinha não é o que a gente quer, não tá de acordo com esses critérios, mas era negociável. Pelo espaço das crianças, eu abri mão da cozinha. Exatamente. Outro critério negociável, ela vai ser no condomínio Alphaville, ela não vai ser em São Paulo. Aham. Aí vai ser em Alphaville. É inegociável. Sim. E o que é negociável? Dentro de Alphaville, a gente até topa e observar outros condomínios. Para quem não conhece aqui, né, tipo, Alphaville é uma região, vamos dizer assim, que tá entre 2 cidades hoje já, né, porque cresceu, só que tem lugares que são muito longe, tem lugares que a nossa logística junto ali ia ficar muito mais complexa. Então, a gente foi até o máximo que a gente conseguiu, mas achou uma casa que a gente queria. Só que o máximo que a gente conseguiu é perto. É perto, tipo, lógico. A gente, né... 12 minutos eu acho que a gente do escritório. Não, a gente até abriria a mão de mais longe, né? Pô, a gente comprou uma casa na Praia Grande, que era 45 minutos de onde você trabalhava em Santos, né? Então a gente já está acostumado com isso. Na nossa história, né? Exato. A gente está acostumado com isso. Então a gente foi construindo critérios incríveis, assim. Outra coisa. E volto a dizer, né? Isso foi para nossa casa, mas a gente faz isso para outras coisas também, né? Sempre ali, os critérios negociáveis e inegociáveis. E vamos alinhar. Eu e você primeiro, depois o que a gente decidiu com o externo. E, obviamente, a gente observou uma oportunidade de negócio, né, pessoal? Nós compramos a casa, a gente conseguiu comprar a casa num preço de oportunidade. E por isso que a gente comprou. E que a gente sabe que a gente vai potencializar e essa casa ela vai nos trazer... outros rendimentos. Outros rendimentos. Lá no futuro a gente vende, ou no futuro a gente aluga, ou no futuro a gente faz nada daquilo, mas é um patrimônio. Então a gente olhou também do ponto de vista patrimonial. Exato. E a gente está construindo uma outra casa que é o dobro. Não dá nem para acreditar. Eu falo da até tremedeira. O trabalho devolve muito, né? O trabalho devolve. E isso, muito esforço, é resultado, né, do nosso esforço, do nosso dia a dia, do nosso... algumas pessoas falam assim, quantas horas vocês trabalham por dia? Eu não consigo nem medir, sabe? Porque eu durmo trabalhando e acordo trabalhando, assim, né? Então, é a vida. É a vida. A gente tá ali 100%
disponível para o que a gente acredita. Então, a gente faz o que a gente tem que fazer, né? Muitas pessoas falam, faça o que você ama. Às vezes não é o que você ama. Você tem que fazer o que tem que ser feito, sabe? Sim. Muitas vezes, dentro do que você ama, vão ter coisas que você não gosta que você tem que fazer para que as coisas dê certo. Sim. Então, a gente faz isso, a gente tem pouco sono, a gente tem momentos que a gente tem que ter acordos e falar, isso vai acabar em tal data, segura, tamo junto, sabe? Tipo, tô viajando muito, é isso aqui, não tem outra realidade, tamo junto, sabe? Você vai pegar o João todos os dias, eu vou levar o João todos os dias e a gente vai fazendo os nossos acordos, mas a gente trabalha pro que a gente tem de retorno. Agora, uma pergunta que a turma sempre faz, né? Pra você e pra nós, pra mim também. Como é que dá conta disso tudo? Eu tô lendo aqui, é uma decisão de sair do Grupo Primo, alto impacto. Uma decisão do Ironman, de postergar o Ironman, altíssimo impacto. Uma decisão do filho e de tudo que vem ao redor de um novo filho, alto impacto. A gente nem falou de escola, logística, babá e assim por diante, né? Uma decisão da gente rodar o Brasil e você grávida, rodando, a gente falando com as pessoas do impacto. Uma decisão de vamos agora aumentar o patrimônio comprando uma casa, outro alto impacto. E como que a gente reorganiza as finanças, como que a gente adequa quando a gente coloca... Como é que a gente dá conta disso tudo? Acho que vivendo. Acho que um dia de cada vez e muita conversa. Eu acho que a gente é um casal que... A gente é muito alinhado. No mesmo... que, Lalas, que a gente é alinhado? Só pra galera... A gente é alinhado no quê, cara? A gente é alinhado com o que a gente acredita. Então, assim... O destino é o mesmo, né? Assim, muitas vezes mesmo, a gente não tá no início da ideia, a gente tá de acordo. Então... A casa no início da ideia, a gente estava de acordo. Eu penso de uma forma, o Joel pensa de outra. A gente vai conversando, vai levando tempo. Dorme no outro dia. Dorme, acorda, vê de uma outra visão, vê de um outro ângulo, tenta ver lá na frente. Acho que é uma coisa que a gente sempre faz, né? Tenta ver o que isso impacta lá na frente, o que isso impacta nos nossos filhos, o que isso impacta na nossa vida conjugal, na nossa sociedade. Então, assim, é muita conversa, muito alinhamento. E aí, a gente decidiu. Tipo assim, às vezes eu abro mão, às vezes você abre mão, às vezes a gente ajusta esse meio termo, a gente faz combinados entre a gente, né? Então, assim, um dos combinados que a gente tem na construção da casa é que os BOs de construção que existem, que são, né, previsíveis, você vai estar na frente. Por quê? Porque eu já sei que vai existir. E eu não tô disposta a ter que tocar esses BOs, entendeu? Eu tô tocando. Então foi um acordo que a gente fez. Tô tocando? Tá tocando. Yes! Um acordo que a gente fez tudo bem, eu encaro uma construção, né? Ali 3 anos de construção, construtor, toda a parte de obra, toda a parte de logística de obra, mas eu não vou estar sozinha nessa, sabe? Você vai ter que parar o seu tempo e ir lá resolver também os problemas, entendeu? Então, são acordos que a gente faz. E com esses acordos que a gente faz, com esse alinhamento que a gente tem, a gente vai conseguindo dar conta das coisas. Assim, tipo, muitas vezes, Joel, hoje isso não dá pra mim. Isso, tipo assim, se você quiser, você toca. Ou, tá bom, não dá pra mim, mas de qual forma vai dar? Então, vamos fazer uma análise melhor. Vamos pegar alguém de fora pra fazer uma análise. Vamos ter uma terceira visão. Vamos conversar com alguém. Vamos dar um jeito de resolver, sabe? Sim, então... Sim. Uma coisa que a gente aprendeu aí no longo da jornada é, tipo, não é a sua visão que é certa, não é a minha que é certa, a gente pode entrar em acordo, sabe? É a nossa. É a nossa visão. Como para a turma que tá vendo aí, né, a gente conversar, a gente refletindo sobre o ano, né? Geralmente, não todas as vezes, mas geralmente é assim, eu trago uma ideia, já tô convencido dela, a Larissa não tá convencida dela. Isso, geralmente. E aí a gente fica assim. Sim. E eu fico lá, tal. E aí eu procuro convencer através dos meus argumentos e do meu ponto de vista. Larissa me escuta, mas tem as ressalvas. Você fica curiosa, aí você investiga. Sim. Quando você investiga, você já começa a subir aqui. E aí fica pau a pau. Daqui a pouco você dispara. Sim. E compra a ideia. Aí quando você compra a ideia, você bitola na ideia. Assim. E é tão louco, porque eu tava, antes do nosso episódio aqui, tem o livro aqui, né, 100% Presente, do Joel, e na página 202 é uma parte que ele fala sobre o nosso relacionamento, ele fala sobre a Lalas. E aí, foi escrito há 3 anos, pessoal. 4 anos.
Foi escrito há 4 anos. Não, 2019. Não, começou em 2018, né? Sim. Tá, então assim, entre 3 e 4 anos, e na página 202, pra quem tem o livro, depois olha lá, tem uma passagem que é assim, parceria pra voar junto. E aí no final, eu tava lendo e eu até lembrei agora, ele fala assim, ó, ela tem vida e ideias próprias, mas também me alerta quando percebe que estou na página errada. Coloca um ponto de vista que eu não estava enxergando até então. Nunca aceita a primeira resposta, a primeira opinião. Aprofunda a conversa e me desafia a fazer ser melhor. Então assim, é muito isso, né? A gente realmente... Deixa eu ver É a parte. isso. Que parte que é? Aqui, ó, o último parágrafo de que você fala. Eu vou ler tudo. Malu, Tá. captura essa aqui, você já sabe o que a gente vai fazer com isso. Pega daqui. Então, para quem tem o livro 100% presente, na página 202, vai dar uma olhada lá sobre parceria. E é muito o que realmente a gente é. Tem uma passagem no meu livro, 100% presente, que eu falo da minha história junto com a minha esposa, e eu quero ler para você, que eu acredito que vai te inspirar. Parceria para voar junto. Existem algumas falhas que podemos cometer na vida, como consequências drásticas, pelo menos por um tempo. E uma das principais é a escolha da pessoa errada para casar. Eu encontrei a certa no ambiente certo, pois minha esposa também foi nadadora campeã. A Larissa é uma mulher pela qual eu sinto respeito, admiração, orgulho e muito amor. Tem uma história vitoriosa e não pede para voar amarrada a mim. Nós voamos lado a lado, com igual energia, juntos. Ainda mais agora que geramos um filho. Tem laço de amor maior? Minha esposa é muito importante para o meu crescimento. Ela me completa. Ela caminha comigo nessa jornada que é eletrizante na busca do autoconhecimento e da alta performance. E torna leve. Junto com a sua presença vem também inteligência, lealdade, parceria, amizade, reciprocidade. Ela tem vida e ideias próprias, mas também me alerta quando percebe que estou na página errada. Coloca um ponto de vista que eu não estava enxergando até então. Nunca aceita a primeira resposta, a primeira opinião. Aprofunda a conversa e me desafia a fazer e ser melhor. Que lindo! E aí é muito isso, né? Foi o que você falou. Assim, você sempre traz... As ideias, né? Normalmente vêm do Joel. As ideias normalmente vêm do Joel. E acho que as minhas... eu não chamo de ideia. As minhas são pontos de atenção, né? Joel, olha isso. Joel, olha isso. E aí você vai e traz a fundo o que eu dou dica, vamos dizer assim. E aí é sempre assim, né? Tipo, o Joel traz a ideia e eu falo, não é bem assim. Aí eu primeiro falo, não dá, não é isso, não é isso, não é isso. E daí eu vou entendendo aquilo ali até o momento que você nem fala mais sobre aquilo e eu que fico falando, né? Eu que tomo as rédeas, assim, vamos dizer. Eu já aprendi como é que eu faço com você, né? Uhum. Então, por exemplo, eu lembro que um dia, faz tempo, né? Eu falei, Lalas, mas poxa, esse ano eu quero chegar nesse objetivo. Daí você falava assim, tá bom. Aí eu falo, pô, mas você não vai falar nada? Daí você fala, pô, porque eu confio em você. Sim. Eu falei, tá, entendi. Sim. Daí você falou, cara, o objetivo, a visão é tua e eu vou seguir. Sim. Só que ao mesmo tempo eu queria que você discutisse comigo. Então eu já entendi como que eu faço. Eu pego a visão, eu dou a visão da última linha, do último mês, do último dia. Uhum. E aí você fala, beleza. Mas eu preparo um Excel. Quando eu quero apresentar alguma coisa, eu venho preparado. Eu apresento linha após linha. Você vem com fonte, né? Eu venho com fonte. E aí na linha, aí você começa. Só que acho que não, isso aqui é justa, isso aqui que tá... Então, aí eu vejo que você compartilha e melhora aquilo. Mas você não duvida da última linha. Sim. Mas você fala, acho que aqui não aperta por aqui, acho que para cá, isso aqui. Por quê? Porque não é bem assim. Tá, aí começa, né? Mas nunca a gente duvida desse ponto aqui. Sim. Eu não lembro de você ter falado assim, eu acho que essa meta não tem nada a ver. Acho que essa meta você está viajando. Sim. Não lembro. Acho que você nunca disse isso. Eu também acho. Você sempre criticou o meio. Não, aqui não. Putz, aqui você está superestimando, aqui está subestimando, está faltando isso aqui, não olhou isso aqui, não é desse jeito, põe aqui. Mas aquele finalzinho lá, que é o destino, você nunca mudou. Você nunca criticou. E isso eu já entendi que é assim que funciona com você. Sim. E é fruto também de muito tempo, né? A gente vai fazer 9 anos de casado, né? Sim. E somos sócios. E somos sócios. De vida, de filho, Sim. de empresa, Sim. de relacionamento. A gente é sócio. E a gente tem liberdade um com o outro de falar, né? Assim, às vezes a gente vê alguns casais que
acabam compartilhando e falam, mas isso daí eu não falo pro meu marido, isso daí não é uma conversa que eu tenho com ele. Poxa, sabe? Você ouviu aquele Vai áudio lá. que eu te mandei ontem no supermercado? Ouvi. Conta aí. Foi um momento... É o típico exemplo de pequenas coisas que pra mim fazem total diferença. Pequeníssimas coisas. Tava no mercado ontem e aí decidi comprar panetone pra galera, assim, né? Decidi comprar alguns panetones pra gente dar de presente. E aí eu te mandei, eu falei, amor, esse panetone ou esse? Tipo, esse daqui tá com preço, esse daqui tá com outro preço, mas eu gostaria de dar esse. E aí você mandou, sabe uma coisa que eu acho legal? A gente tem autonomia pra fazer o que a gente quer. Você vai fazer o que você quer, mas no final das contas você sempre pede minha opinião. E assim, se você falasse, não, compra o mais básico, eu ia falar, poxa, mas Joel, eu ia te convencer, sabe? Que é a decisão que eu queria. Mas esse momento de compartilhar as coisas, né? Pra você saber, pra você estar envolvido, é legal. E acontece o mesmo ao contrário. Às vezes, você me manda lá, você fala, eu vou comprar isso daqui, isso ou isso? Você acha que eu preciso? Ou você acha que eu não preciso? O que você acha? Então, é legal, assim, porque a gente tá sempre compartilhando a nossa jornada, né? Em outras palavras, você é empresária, você é a dona do negócio junto comigo, você tem dinheiro, você faz o que você quiser. Uhum. Não vai fazer diferença financeira. E você me mandou uma mensagem e falou, amor, tem esse panetone e tem esse aqui. Esse aqui é mais caro. Posso comprar esse? E você sabe que você pode fazer o que você quiser. Sim. Mas não é poder de submissão, é poder assim... É uma opinião. E eu mandei um áudio falando que a gente nunca perca isso. Sim. Nunca perca isso. E aquilo me emocionou, assim. Porque não é sobre pedir, é sobre... Compartilhar. Compartilha comigo trocar. O que você acha? Sim. E tem alguns casais que a gente vê que não funcionam desse jeito, né? Sim. Quem somos nós, né? Pra ficar falando do que é certo e do que é errado, né? A gente até fala, né? Nós não somos especialistas em relacionamento. Mas o que a gente faz pro nosso relacionamento tá dando certo. Tá dando certo naquele modelo que a gente acredita. Sim. Porque é um relacionamento que tem que ser divertido, cara. Por exemplo, se eu não rir com você... Tem que ser divertido, eu lembrei de uma coisa. Eu já sei que você lembrou. É de hoje, né? Não, foi não? de lavar o carro. De lavar o carro no domingo que você lavou. E qual foi? Gente, o Joel... Lembrei! Joel decidiu lavar o carro com as crianças. E ainda deixou eu dormindo. Ele falou, Lalas, dorme que eu vou lavar o carro com as crianças. Fica tranquilo, vou lavar o carro com as crianças. E aí, logo depois que ele lavou o carro, a gente tava com a Laura em casa, que ajuda a gente com as crianças. E a Laura veio. Lala, você não sabe. O Joel jogou... Sabe o que ele pegou pra lavar? Ele tinha o armário de todos os produtos. Ele lavou o carro com lustramóveis. Não, e depois eu descobri que ele viu que era lustramóveis, daí ele mudou, pessoal. Ele mudou. E aí, sabe o que ele pegou? Quem tem filho pequeno sabe que tem aquele produtinho de fazer bolha, né? E, poxa, eu já comprei vários produtos de fazer bolha de criança, sabe? Que bota no negocinho assim. E o negocinho de fazer bolha não funciona. Se você bota detergente, tem lá uma receita que você bota sal, açúcar, tem várias coisas. E não dá certo. E aí eu descobri na internet que tem um produto pronto pra fazer bolhas, que é um bubble gum lá, que é um negócio de 5 litros, que eu comprei de 5 litros pro João usar o quanto ele quiser. E ele lavou o carro no final. Ele não lavou com lustramóveis, mas ele lavou com o produto de fazer bolha do João Vicente. E o carro, sério, na hora que eu olhei, eu falei, Joel, você lavou os carros? Ele lavei, tá tudo errado. Aí ele, não fui eu que lavei, foi os meus filhos. Daí eu comecei a rir, porque, foi assim, foi uma brincadeira no final das contas. Foi uma brincadeira de mangueira entre pai e filhos, porque lavar o carro em si ele não lavou. E aí ele ficou rindo, ele, não dá, né, não dá certo. Não, esse é o Joel. Então, lavou com lustramóveis, depois com produtinho de fazer bolhas. Meu Deus do céu. Se não fosse se divertir, né, Laura? Não, se não fosse pra se divertir, a gente nem tava aqui. Nem começa. Não. E que a gente continue se divertindo muito. Exatamente. E que esse podcast inspire mais pessoas, famílias. casais, quem tem intenção de casar, quem já casou e sabe que tem que mudar, que seja divertido para as pessoas também.
Ainda mais no momento, né? Final de ano, Natal, confraternização, tudo isso, que é muito legal, né? Que algumas pessoas estão com as famílias, outras pessoas não estão com as famílias, mas se fazem presente em todos os momentos. E eu acho que é isso, porque no final das contas é se fazer presente. Se fazer presente. Obrigado, tá? Obrigada a você. Mas obrigado por você encarar minhas ideias Tamo junto. e me apoiar nelas. Tamo junto. Você também. No quarto filho, entendeu? Sim. Eu te amo. Eu também. Vamos deixar aquela mensagem de final de ano? Vamos. O que você manda de mensagem de final de ano pra turma? Acho que generosidade, a gente precisa ter pautado na nossa vida momentos de generosidade com o outro, com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com a nossa vida, com os nossos filhos, com os nossos maridos. E que 2023, né, mesmo sendo clichê, seja um ano maravilhoso, seja incrível, que a gente lute para ser melhor a cada dia. É isso aí. Eu desejo para a turma que está nos assistindo um excelente Natal em família, um ano novo repleto de coisas boas com as pessoas que vocês amam, com os amigos, com os familiares, que você não se esqueça jamais que você evoluiu em alguma área da sua vida em 2022. Se alguma área não foi tão legal, que você reflita como que você possa melhorar também. A vida é uma melhoria constante. Sim. Mas que, acima de tudo, sabe, Lalas, as pessoas encontrem paz no que elas estão fazendo. Sim. Mesmo se ainda elas não conquistaram. Exato. Mais paz, diversão, prazer nessa jornada chamada vida. Sim. Que a gente sabe que não é, né, uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Exato, é uma vida. A palavra é a vida. E eu estou nesse momento. Você também, né? Sim, estamos. Nós estamos no momento, turma, de vida leve. Exato. Vida legal. Sim. Que não quer dizer Vida solta. vida tranquila, equilibrada, é vida leve. Então, Porque não é é um equilibrado, porque conceito. a gente gosta de falar de vida equalizada e não Exato. vida equilibrada. Exato. Equilíbrio é isso aqui, ó. Então, às vezes, nossa vida está equilibrada aqui, ó, com ponto de apoio, porque aqui vai ter muito mais carga que segura, que compensa, e depois vem para cá. A gente vai equalizando. Exato. E a gente procura aproveitar as coisas no meio do caminho. Tem um critério que eu uso. Diga. É rir. Se eu estiver rindo, Sim. hoje mesmo eu já ri com você umas 3, 4 vezes. E ontem mesmo você riu comigo umas 2 ou 3 vezes de umas groselhadas que eu fiz. Então, assim, ela fala, ai, meu bem, tem que te amar muito, né? Meu Deus, só você mesmo falar isso aí. É. Se não existisse, eu ia ter que criar. Obrigado. Te amo. Galera que assistiu, obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Coloca aqui vários comentários do que você achou, né? Sim. Marca a Lalas, marca a gente também nas redes sociais pra gente saber. É isso aí. Um beijo no coração de vocês! Beijo! Tchau.